Eu sou babaca por cobrar que minha namorada não interaja com esse cara? Bom, minha namorada sempre foi muito ativa em redes sociais, como o Instagram. Ela faz alguns bicos de modelo e, eventualmente, ganha algumas coisas com isso, como roupas, lingeries e outros produtos relacionados à beleza e estética. Sempre a incentivei e nunca tive problemas com isso, mesmo que, por vezes, sejam fotos sensuais. Entendo que é algo importante para ela e simplesmente não me diz respeito, uma vez que o corpo é dela. No entanto, essa exposição atrai algumas atenções que não são interessantes em um relacionamento fechado, como o nosso. Há um sujeito que ela já ficou no passado e que é um tanto quanto desagradável. Esse cara sabe que ela namora comigo, já que ela faz postagens de nós em todas as datas especiais e sempre que estamos em algum momento bom, postamos fotos juntos. Mesmo sabendo do nosso relacionamento, há cerca de 6 meses, esse sujeito simplesmente enviou uma foto de visualização no direct dela com uma mensagem que logo dava a entender que aquilo não era apropriado. Ela foi honesta e, assim que viu a mensagem pela barra de notificações, não abriu a foto e me mostrou, afirmando que tinha certeza de que era um nude e que ela não abriria. Eu nem dei muita importância, já que ela disse que não abriria e que esse tipo de coisa acontece sempre, já que o perfil dela é bem de blogueirinha modelo mesmo, e esse tipo de cara sem noção enviando fotos inadequadas é a coisa mais comum no direct dessas mulheres. Basta ignorar. Tudo isso passou, e eu me esqueci do que havia ocorrido. Gosto muito de cozinhar, algo que sempre me deixa feliz. Portanto, é comum que façamos alguns jantares românticos com pratos bonitos e instagramáveis. Foi o caso deste final de semana. Ela postou várias coisas comigo me marcando nas postagens, e algumas horas depois, esse sujeito que mencionei acima enviou uma mensagem estranha. Ela me mostrou assim que recebeu a mensagem, eu não pedi para ver, não sou tóxico a esse nível, e eu li, percebendo que o conteúdo da mensagem dele não se encaixava em nenhum dos stories que ela tinha postado. Logo, não tinha como ele ter respondido ao story dela, e se ele não respondeu, os dois estavam conversando. Eu expus essa linha de raciocínio para ela e perguntei com estas exatas palavras: vocês não estão conversando, né? Essa mensagem dele parece muito que ele está respondendo a uma mensagem sua. Ela me afirmou que não tinha conversado com ele e voltou aos stories dela para ver se de fato não dava para ter sido apenas uma resposta a algo que ela postou. Não dava, tudo ficava sem nexo. Fiquei com aquilo na cabeça. Não sou um cara feio e desinteressante, mas sou um tanto quanto inseguro, então essas coisas me pegam mesmo, eu não desconto minhas inseguranças nela e sei que é um problema meu que só diz respeito a mim. Pedi que ela visse a mensagem para explicar melhor o contexto da mensagem dele. Quando ela abriu, vimos que ela tinha respondido a 2 stories recentes dele, a um estava escrito ontem 20 horas e 45 minutos. Aquilo me deixou muito chateado, me fez parecer que ela foi cínica. Ela chegou a conferir os stories dela na minha frente para ver se a mensagem dele encaixava em alguma coisa e chegou a me dizer com todas as palavras que não tinha mandado mensagem para o cara. Expus tudo isso novamente e ela disse que não se lembrava de ter respondido, que não tinha mentido, só não se lembrava de ter respondido aos stories dele. Não tenho problema com a interação dela com qualquer pessoa que seja, com exceção de pessoas que já deixaram claro, 6 meses atrás, que não respeitam meu relacionamento com ela. Então, pedi que ela não interagisse mais com esse cara e, se caso ocorresse algo inapropriado por parte dele, que ela deixasse evidente que está em um relacionamento e que ele está sendo desrespeitoso. Ela não concordou comigo, disse que não vê nada de errado no que ela fez. Sou babaca por pedir que ela não interaja mais com esse cara e, se caso esse tipo de pessoa envie algo inapropriado a ela, que ela responda refrescando a memória da pessoa sobre ser comprometida? Para quem disser que sou trouxa, e não acho que estou sendo, deixei claro que não quero esse tipo de situação no meu relacionamento e que me valorizo muito para engolir isso a seco. Se ela não tomar providências em relação a esse assunto, vou tomar, e provavelmente será o fim do nosso relacionamento. Edit, depois de ser massacrado pela comunidade unida daqui, cheguei à conclusão de que sou trouxa sim. Ignorem o último parágrafo. Obrigado. Ainda quero o maior número de opiniões possíveis, porque está sendo importante para mim neste momento que estou me sentindo um lixo. Eu não vou nem me dar ao trabalho de votar, porque pelo seu último parágrafo dá para ver que você não quer uma opinião sincera. Você quer alguém que te afague e fale o que você quer ouvir. Mas só uma coisinha, e não se exige respeito dentro de um relacionamento. Ou a pessoa tem e pronto, ou tem algo bem errado. É óbvio. Mas assim,
Você está querendo validação para fazer algo que você sabe não ser seu direito. Mas sabe o que é seu direito? Se respeitar. E terminar agora. Tua namorada é dessas pessoas que diz odiar assédio, mas chama o assediador para mais biscoitagem. Está cheio de gente assim, homens e mulheres, e ela é uma dessas pessoas. Tomara que ela aprenda antes de dar merda. E te acho babaca tanto por isso, quanto por estar insistindo nessa situação. Você já é inseguro, já está perdendo motivos para confiar nela, ainda quer destruir mais sua autoestima? Ela mentiu para você. Ela está fazendo um joguinho besta e você está caindo. Mas não te acho trouxa não, acho que é bem consciente. Porém, está tentando se validar para se sentir melhor. Sai dessa, cara. Chega, para de ser conivente. Deixei meu emprego de 6 anos apenas para provar à alta administração o quão inútil e incompetente meu gerente era, e funcionou. Eu comecei meu último emprego em 2017. Eu era um trabalhador de armazém em meio período que, ao longo de alguns anos, foi promovido para uma função de administração e gerenciamento de transporte. Eu e um colega administrávamos nosso departamento sozinhos, reportando realmente ao nosso gerente direto na época apenas quando precisávamos de suporte em alguma parte do nosso trabalho ou folga, mas fora isso, ele confiava completamente em nós para administrar as coisas. Não foi sem seus dias estressantes, mas tínhamos uma boa dinâmica. Então, em 2021, a empresa fez algumas mudanças, transferiu nosso então gerente para diferentes departamentos e contratou um novo gerente designado apenas para nos gerenciar a nós dois e nosso departamento. Naturalmente, ficamos um pouco amargos com isso, mas mesmo assim decidimos lhe dar uma chance. Ele se revelou um verdadeiro controlador e um valentão. Mas ele era estranho, podia ser muito solidário em um momento e, no momento seguinte, um valentão manipulador. Ele adorava zombar do fato de eu ter sofrido um acidente de carro no ano passado. Ele adorava me atribuir exclusivamente as tarefas ruins e adorava criar conflitos entre mim e outros colegas. Em março deste ano, minha namorada adoeceu enquanto estava grávida e foi forçada a dar à luz ao nosso filho 6 semanas antes do previsto. Foi um período bastante terrível e traumático, e acabei tendo 3 semanas de afastamento do trabalho. Quando retornei, havia uma montanha de trabalho para recuperar que ninguém cobriu durante minha ausência. Enquanto tentava me atualizar, meu gerente me puxava para realizar outros projetos para ele, enquanto seus outros 2 funcionários não estavam fazendo nada. Quando meu trabalho atrasava, ele sempre ficava me repreendendo, alegando que eu não sabia gerenciar meu tempo adequadamente, etc, etc. Em maio, ele cometeu um erro grave e colocou a culpa em mim. Isso causou problemas entre mim e 2 colegas com os quais eu tinha que trabalhar de perto, e fui ameaçado com uma ação disciplinar. Foi então que comecei a pensar que, sem mim gerenciando seu departamento, ele não é nada. Sem mim, ele não teria emprego. Sem mim, ele não seria capaz de explicar o que estava acontecendo com seu departamento para a alta administração. Como eu comandava seu departamento por metade de seu salário, ele fica com toda a glória e nós com toda a carga. Tive um último confronto com ele em relação a esse erro que ele cometeu e entreguei meu aviso formal a ele no dia seguinte. Foi engraçado durante essas 4 semanas cumprindo meu aviso prévio, apenas observar lentamente ele assumindo minhas responsabilidades e tendo dificuldades com elas. Responsabilidades que ele frequentemente me dizia, que eu nem sei o que você faz durante o dia. Ele teve que fazer os trabalhos horríveis que costumava me sobrecarregar. E no meu último dia, em junho, eu disse aos meus colegas que eu daria a ele 3 meses antes de ele desistir ou ser demitido. Nas primeiras semanas, o departamento fracassou enormemente na auditoria mensal, o que chamou a atenção dos diretores da empresa, que foram enviados para investigar, pois isso nunca havia acontecido antes. E então,
Exatamente um mês depois, eu estava de férias e um dos gerentes sêniores me ligou e mandou mensagens pedindo senhas para sistemas, já que meu gerente direto tinha saído de férias e não havia organizado nada. Eu o ignorei porque eu não trabalhava mais lá e estava de férias. Depois, ele continuou a cometer erros, não tinha encomendado itens essenciais, o que causou problemas no local. Ele não fazia ideia do trabalho em questão, como eu originalmente estava lá para provar. Um mês depois, ele foi suspenso de suas funções pendente de uma investigação adicional, pois a gerência finalmente percebeu que ele não conseguia realizar o trabalho em questão. Um mês depois disso, a gerência alegou que ele renunciou com efeito imediato. Eu acho que ele foi demitido. De qualquer forma, minha previsão de 3 meses estava correta, e ele não conseguia administrar aquele turno sem mim. Realmente é uma vingança mesquinha deixar um emprego para provar um ponto, mas provou o ponto. Boa viagem. Agora, administro meu próprio negócio, tenho um equilíbrio muito melhor entre trabalho e vida pessoal, ganhando mais do que eu poderia sonhar naquele lugar, e a vida é fantástica. Eu amo isto. Eu estava em uma situação similar. Eu era um técnico de teste de materiais e era o único que sabia operar o equipamento de teste. Depois do Covid, fui o único no laboratório por um ano. Continuei pedindo melhor compensação ou reconhecimento ou algo assim, mas nada da administração. Acabei encontrando um emprego melhor que triplicou o meu salário. Um ano depois da minha saída, eles me contataram perguntando como fazer alguma coisa. Disse a eles que custaria $125 para obter essa resposta como taxa de consultoria por hora. Não tive resposta. Há cerca de um mês recebi uma ligação perguntando se eu estaria interessado em treinar alguém no equipamento devido a um processo multimilionário. Eu disse a eles que custaria cerca de $1.500 para treinar alguém em tudo. Ainda estou esperando uma resposta. Cara sorrindo com lágrimas de alegria. Eu tive um chefe assim, dono do negócio. A empresa sobreviveu apesar dele. Basicamente, fui forçado a assumir um cargo de gestão que não queria e acabei dirigindo a empresa para ele. Aumentei significativamente seus lucros, criei processos que simplificaram tudo e servi como um amortecedor entre sua estúpida tendência ao microgerenciamento e o resto da equipe. Treinei um novo funcionário para ser meu assistente direto e, quando ele encontrou um emprego melhor em outro lugar, comecei minha própria busca. Encontrei um lugar um mês depois e desisti sem aviso prévio depois de receber meu cheque final, porque ele é o tipo que iria, eu sei disso porque ele fez isso com outras pessoas antes de eu assumir a folha de pagamento, mexer com meu salário. Ele saiu dizendo a todos que eu pedi demissão porque agora que o assistente se foi, ele vai ter que começar a trabalhar de verdade e não aguenta mais. A empresa faliu 6 meses depois. Receber aquela ligação de um dos meus ex-técnicos foi um dos dias mais felizes da minha vida.